Olá a todos do Conecta Piauí, em especial do Conecta Agro. Meus amigos, todo ano chega, a gente sabe que vai chegar, mas a gente nunca se acostuma com esse calorão. Meus amigos, chegou o BR Obró e com ele as consequências desse calorão em Teresina. E hoje meu convidado aqui no podcast Conecta Agro é o professor e climatologista, também é diretor da Defesa Civil no Piauí, o senhor Ayrton Costa. Muito obrigado pela presença, senhor Ayrton. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, né? Aqui a gente sempre conta com a parceria estratégica do Conecta, que tem uma comunicação de risco, uma presença na sociedade, uma credibilidade que é muito importante nesse nosso trabalho da Defesa Civil. O Ayrton Costa, não é isso? Desculpe o nome. Professor, a gente aqui fez essa brincadeira aqui na abertura, mas realmente né? Todo ano a gente espera esse BR Obró. Primeiro, professor, eu queria explicar para a nossa audiência, para quem ainda não lhe conhece, as suas origens, onde nasceu, a formação, e depois explicasse por que, ainda quem não conhece, o BR Obró. Eu sou o Ayrton Costa, sou teresinense, né? Pai de duas princesas maravilhosas, professor da UESP, e atualmente eu exerço, né, uma função de confiança no estado do Piauí. Eu faço a direção, né, gerencio a política de prevenção e mitigação do Estado dentro da Defesa Civil. O nosso papel lá é monitorar, alertar, fazer planejamento de gestão de risco, ou seja, ter uma visão global dos desastres, das ameaças e do grau de exposição de populações vulneráveis. E sempre que possível a gente está aí também comentando sobre o clima, porque dentro da geografia, eu sou geógrafo de formação, a gente estuda a climatologia geográfica, aquela que está presente no nosso dia a dia, seja pelas águas, pelos solos, pela terra, pelo clima, né? Então, que tem um papel fundamental na compreensão do espaço. E professor, como eu falei, por que BR Obró, né? Quem ainda não conhece, até gente de fora de Teresina habituado a esse nome. Olha, originalmente isso é coisa nossa, né? Isso é bem piauiês mesmo, né? O piauiense, ele cunhou uma expressão que é única no Brasil, BR Obró, que na verdade representa os meses terminados em Bró, que são justamente os meses da primavera e do início do verão, considerando estações clássicas, estações que naturalmente não se manifestam aqui no Piauí. Mas nos últimos anos, esse BR Obró, que na verdade eram os meses mais quentes do ano, eles passaram a incorporar também o mês de agosto, que deveria ser agostro e não agosto, né, para ficar no Bró, né? Então, na verdade, ele é chamado hoje de BR Obró térmico. Então, representa um momento em que nós estamos submetidos a muita energia solar, muita insolação, muita luz, muito calor, muito ar seco, então é o chamado período de risco da chamada fase seca da nossa estação. E professor, eu queria primeiro tocar nesse assunto, lá mais para frente, sobre o El Niño, já a gente fala sobre esse assunto, mas eu queria que você fizesse um resumo aqui para nossa audiência sobre como é que foi o período chuvoso, como é que você define o período chuvoso, principalmente, claro, para o agro piauiense. Olha, a chuva é um insumo essencial, a água da chuva, para as atividades econômicas do Piauí. Nós temos uma forte tradição agropecuarista. Muitas atividades econômicas dependem diretamente da reservação, do armazenamento. Então, a meteorologia, a climatologia, a ciência agronômica, elas estão constantemente orientando o produtor, seja ele na escala comercial, seja na escala familiar, a lidar com esses fatores ambientais. E nós saímos de uma temporada chuvosa muito ruim, que foi 2025, que machucou bastante a agricultura familiar, com perdas que chegaram até 70%. E diante de um cenário de incerteza, entramos em 2026 com chuva pontual, chuva irregular. A gente diz que iniciamos com uma irregularidade geográfica, estava caindo chuva em local sim, local não, né? Aquela coisa absurda. Mas nós tivemos um lampejo de bondade dos céus, né? Choveu bastante no final de fevereiro, começo de março. Choveu tanto que muitos riachos transbordaram, barreiros transbordaram, barragens pegaram água. E você fala na região sul ou na região norte? No sertão, a gente teve muita chuva no sertão. Sertão e cerrado
de tal forma que aquele agricultor que já tinha plantado a primeira vez e perdido, segunda vez e perdido, mas continuou com a sua fé inabalável, acreditou e colheu. E tivemos, inclusive, perdas de safra por alagamento, por enxurrada, como foi o caso de Fronteiras, né? De tal modo que, entre mortos e feridos, a gente lucrou, né? A gente se saiu bem, podemos considerar que o período chuvoso de 2026 foi satisfatório. E o mais importante, a gente saiu com boa umidade do solo, com boa cobertura de pasto e com bastante água em alguns reservatórios. Então, satisfatório para essas regiões. O Cerrado também, né? Que é também quanto o agro do Piauí. Sim, o Cerrado choveu bem. Até porque o Cerrado não pode chover demais, né? Quando chove demais, inclusive, existem algumas lavouras que já estão, alguns cultivares devidamente adaptados à nossa condição de insolação, aos nossos solos. E aí, quando você tem um padrão de umidade bem acima, você tem o risco de doenças fúngicas, né? Então, a chuva foi na medida certa para cada território. Claro que a gente tem sempre que melhorar, né? Eu falo muito assim porque eu defendo muito a agricultura familiar e a gente acredita que ela não tem a mesma capacidade adaptativa, a mesma resiliência dos sistemas agro em relação à variedade de sementes, em relação a insumos técnicos que permitam... A tecnologia em geral, a tecnologia, né? Que ela possa transcender um cenário de risco. Tá certo. E aí, professor, já... assim, vendo a visão desse BR-Obral, a gente falou aqui no início do El Niño. Algumas pessoas, alguns cientistas estão na mídia, né? Algumas notícias estão saindo, aflorando, que tem um super El Niño. Isso realmente pode acontecer? O que muda aqui para nós, principalmente no nosso Nordeste e, claro, no Piauí? É muito importante ressaltar que se essa discussão ela fosse travada 30 anos atrás, a alcunha, o superlativo, o adjetivo super, provavelmente não seria empregado, né? O fato de hoje a gente estar chamando Super El Niño Dinossauro, El Niño Godzilla, né? O Megazord, ela se dá num contexto em que o clima se tornou importante. O clima ele não é mais importante para a atividade econômica agropecuarista, ele é importante para decisões políticas relevantes, ele é importante para a saúde e tudo. Então, de tal forma que se advoga a tese do Super El Niño. O que é que nós temos de concreto mesmo, né? A gente tem que beber da fonte mais consistente. A gente tem hoje os norte-americanos a partir do NOAA pesquisando, os europeus a partir do sistema Copérnico, a gente tem até os australianos a partir do Bureau. Você tem um conjunto de órgãos internacionais e aqui no Brasil o Ministério da Agricultura, a partir do INMET, o INPE-CPTEC, que estão medindo, monitorando e todos os dias, gente, sai dado nas páginas eletrônicas desses órgãos. E todo mês, inclusive já saiu a última, você pode consultar na página do INMET o relatório técnico, a nota técnica do El Niño para julho. E a gente até agora sabe que vai ser um fenômeno forte. Se ele é forte, ele vai mexer com o céu, ele vai mexer com o movimento das massas de ar, já está mexendo com a temperatura, vai mexer com a circulação de umidade e, consequentemente, com a chuva vindoura. Não é essa agora do BR-Obral, porque nós não temos chuva consistente no BR-Obral. Embora alguns modelos, quando a gente usa modelo, é a forma de previsão, sistema de previsão, aponte algum sereninho ali, alguma coisa boa no início da temporada, né? Ali pro extremo sul. Mas não se anime. Sul, né? Não se anime muito não, porque não é que não vai chover. Porque às vezes as pessoas dizem assim, vai ter um El Niño, vai zerar a nossa chuva. Gente, nunca zera. A chuva ela pode diminuir. Zerar, não existe zerar a chuva em lugar nenhum. Notícia importante. Isso, a gente enfrentou o El Niño na década de 80, na década de 90, de 2012 teve um, 2015, 2016 teve outro. Em todos esses momentos a gente enfrentou restrições de chuva brutais, mas nunca zerou. E, pasmem, em alguns momentos tivemos até a chuva da década. Em alguns momentos choveu mais do que numa única chuva. Então a gente tem que ter muita cautela com os dados. Olhar mês a mês mesmo, né, professor? Olhar mês a mês, ter uma cautela sobre o momento certo de plantar, sobre as janelas de cultivo, sobre os tipos, as variedades que nós vamos cultivar, sobre o manejo do solo, sobre o uso racional da água, né, para quem trabalha com sistemas de irrigação. Então tudo tem que ser meticulosamente planejado. Hoje não dá mais para fazer nenhuma atividade econômica. Seja pequeno ou grande. E principalmente se for agrícola.
sem planejamento, sem beber da fonte da ciência, né? Então é muito importante estar atento, né, às assessorias, às consultorias, à assistência rural mais gabaritada para garantir o sucesso do seu empreendimento, o êxito da sua lavoura, porque afinal todos nós queremos que chegue às nossas mesas o alimento mais saboroso e barato. Com certeza, principalmente essa segunda opção, professor. Professor, e assim, de tecnologia, o Brasil nos últimos anos tem se adaptado, tem chegado essa tecnologia, por mais que seja menos por boletins, para o agricultor familiar, para ele se planejar melhor? Olha, esse é o grande desafio. O Brasil investiu muito em máquina, em supercomputadores, está investindo em modelagem, que é como essas máquinas vão operar. Mas olha, eu creio que o grande hiato é o hiato da comunicação. Acho que a gente precisa se comunicar melhor com o homem do campo. Lá com o seu José, a dona Maria, que às vezes não tiveram aquela instrução, embora seus filhos estejam fazendo faculdade, fazendo doutoramento, né? Muitos desses grandes agricultores, guerreiros e guerreiras, que trabalharam muito pelo nosso país, eles precisam que a informação chegue a eles na linguagem simples dele. A gente precisa orientar o nosso agricultor a enfrentar esses momentos difíceis, como eu digo. Tecnologia nós temos. E olha, para você ter uma ideia, o estado do Piauí. O estado do Piauí ele tem duas estruturas de monitoramento. A SAMPES da SEMAR, que monitora essencialmente recurso hídrico, barragem, rios, e nós temos o SEGRID, que é o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos, que é da Defesa Civil, que monitora o desastre, a possibilidade de desastre. Sim. E essas estruturas são públicas, pagam com dinheiro público do contribuinte, para gerar dados. A partir de agora é que nós estamos começando a trabalhar em sintonia com a SAF, por exemplo, da agricultura familiar, com a SADA, colocamos à disposição do agro, da SEAGRO. Para ter uma precisão melhor para o agricultor. Para ter uma precisão melhor. Então a gente está aprendendo a lidar com a parafernália tecnológica para gerar produtos e serviços que possam impactar positivamente a vida do homem e da mulher do campo. Esse é o Ninho chegando aqui. Quais as consequências, não só para o homem do campo, aqui até para nós da cidade, que a gente pode ter? Nós temos dois momentos que a gente precisa focar. Primeiro, o El Niño já acoplou. O que significa isso? Ele já está influenciando, ele é marítimo, ele é oceânico, mas ele já está influenciando o céu, o ar, com a sua dinâmica, já está provocando fenômenos. Então ele tem um momento que é o momento da fase seca, que é o momento que ele vai influenciar o BR-Obró. E nós temos o momento de influência pós-BR-Obró. Qual é o mais preocupante para a gente? É o pós-BR-Obró. Mas vamos primeiro para a fase do BR-Obró. O que é que ele vai fazer? Temperaturas tenderão a ficar mais elevadas, a gente deve começar a sentir uma diferença muito grande já no final de agosto, final deste mês. Então muito mais luz, muito mais calor, muito mais alerta de ar seco, ok? E um risco exponencialmente ampliado de fogo, de incêndio, de inflamabilidade. Então esse é o desafio da fase seca, que pode prejudicar o solo, pode prejudicar o manancial, pode prejudicar o pasto. Então, a grande preocupação nesse sentido. O outro momento é a virada de chave. A partir de dezembro, quando as primeiras chuvas se consolidam lá no Cerrado, e nós precisamos dessas chuvas, porque essas chuvas é que enchem o agricultor de esperança. Se essas chuvas faltarem, se elas, preocupação, já, né? Aí acende a luz vermelha. E se nós não tivermos nem um janeiro, nem um fevereiro bom, então já inviabiliza parcialmente a agricultura. Então esse é o segundo momento. O El Niño é como se fosse... Por isso que ele é chamado de menino. Ele dura 9 meses. É uma gestação. Então há meses que serão gestados em 2026 e há meses que serão gestados em 2027. E os meses gestados em 2027 é a quadra chuvosa nossa. Então a expectativa é que ele chegue fraco. Ele chega enfraquecido em 2027, porque chegando assim, a gente tem chuva. Aí o agricultor comemora. Aí o agricultor, de uma orelha a outra, sorriso. Mas a gente tem outros fatores, não vamos também acreditar nas teses apocalípticas, né? Porque tem muita gente aí plantando o joio no meio do trigo. São muitas notícias, é super. Tem um terror sendo tocado todos os dias. A outra ideia é que o El Niño não trabalha sozinho. Como nós na vida, nós não somos uma ilha. Para que o El Niño vingue, o outro lado tem um outro oceano, que é o nosso, que é do nosso mar, o Atlântico. Então, o Atlântico precisa aquecer. Quando o Atlântico está quente, ali é um cabo de guerra. Pacífico de um lado, Atlântico do outro. O Atlântico gera vapor
para alimentar alguma chuva para a gente. Então, na mesma forma que nós olhamos aqui no Piauí, nós monitoramos o Pacífico, nós monitoramos também o Atlântico. E a gente está numa torcida, é maior que a torcida pela seleção brasileira, ou pelo Flamengo, pelo Corinthians, o time que você torce. Porque a gente está torcendo porque ali vai virar coisa boa. Né? Então a gente fica, todo dia a gente olha. E professor, e aí entra outro tema que está muito também na mídia, nas redes sociais, que é o aquecimento global. Até quando a gente pode medir isso, influenciando nesses fenômenos que a gente vê, até a nossa realidade? Por exemplo, eu vou só dar aqui uma coisa que aconteceu, que não tem nada a ver sobre o assunto, mas a gente teve uma chuvinha aí por volta lá no final de julho, acho que foi no final ali de julho aqui em Teresina. Chuva das floradas. Exatamente. Isso tem ano que acontece, tem ano que não acontece. Como é que o aquecimento global ele pode influenciar isso nesses fenômenos maiores, até aqui nesses fenômenos, essas chuvinhas repentinas, fora de época que a gente fala aqui, né? Uma boa pergunta, viu, Júnior? A gente tem que considerar, já pegando um gancho da pergunta anterior, dois fatores. O El Niño é um produto da natureza, né? Então é uma resposta do planeta Terra. Já as mudanças climáticas, as mudanças globais no clima, elas têm uma pegada humana. Então é o resultado do ser humano hostilizando o nosso planeta, né? Então o planeta também reage. Então, de tal forma que as mudanças climáticas, elas se manifestam para nós a partir de extremos. Ou seja, a mudança climática é uma readequação, é como se a Terra estivesse se adaptando a uma situação nova, que é uma entrada muito grande de energia. É como se a gente estivesse ali de frente para um ventilador e, de repente, a diferença de potencial, a quantidade de energia que entrasse, fosse maior, ele acelerasse. Né? Ou uma panela de pressão prestes a explodir por excesso de vapor. Então, isso é a mudança climática. Então, chega um momento que tem muita energia e o planeta precisa transformar essa energia em alguma coisa. Aí vem o furacão, vem o tornado, vem a tempestade brutal, vem a seca. Então, todas as vezes que a gente vê um fenômeno meteorológico, climático, que ele está meio fora do lugar, fora da curva e se manifestando com muita força, ali é mudança climática. Então, essas chuvas dos cajus, das mangas, elas representam não uma manifestação da mudança climática, mas já a ação do El Niño, o impacto do El Niño potencializando. Porém, as chuvas que nós recebemos do final de fevereiro para o começo de março, vou citar um exemplo em Fronteiras. Teve uma chuva de 250 milímetros. Não chove em Fronteira nem em fevereiro, nem em março, 250 milímetros no mês. Totalmente atípico, né? Isso. Não, a chuva não totalmente atípica. Então, num único dia, choveu mais do que um mês. O resultado disso é que uma ponte foi rompida, o aterro de uma ponte foi rompida, plantações foram totalmente soterradas, casas apresentaram fissuras e rachaduras. Então, Simões, do mesmo jeito, uma enxurrada quase leva tudo. Floriano, debaixo d'água. E várias cidades. São Gonçalo do Gurgué, debaixo d'água. Então, isso não é normal. Então, ali você tem a assinatura das mudanças climáticas. E por mais que os governos se preparem, não dá para prever, não é? Não dá para prever algumas situações, né? Por exemplo, a gente não consegue... a gente tem mais informação para prever uma chuva intensa. Só que na maioria das vezes a gente não consegue alertar todo mundo, né? Ou quando a gente alerta, a gente ainda tem um problema cultural. Qual é o problema cultural? As pessoas dizem, não, isso não vai acontecer comigo. Olha o que aconteceu em Picos em 2025. O desastre geralmente pega o mais pobre. É aquele que mora numa vila, numa encosta de morro. Área de risco. Área de risco. E de repente o desastre pegou pessoas muito bem assentadas, morando em moradias de alto padrão, mas ele é reflexo de um dano ambiental. Então naquele momento ninguém previu. E a região de Picos ali não chove. Vale. E aí chove pouco, exatamente. mas naquele momento choveu horrores em pouco tempo. E de repente 2 riachos que estavam praticamente soterrados de lixo e terra ganharam vida. E nós tivemos uma tragédia de dimensões colossais, que só não ceifou mais vidas porque o cidadão picoense é profundamente resiliente. Mas isso mudou a sociedade picoense. Hoje a sociedade picoense, quando se faz um alerta, ela diz, olha, vamos nos preparar.
a gestão mudou, o povo mudou, A cabeça, a a mentalidade cabeça mudou. mudou. Então, mas nós não precisamos aprender a cada tragédia. Se a gente se antecipar e a gente adotar a prevenção como a pedra fundamental de nossas ações, nós vamos economizar recurso público e vamos salvar vidas. E nos últimos anos, o que você apontaria, principalmente do governo brasileiro, dessas implementações de novas tecnologias, principalmente para prever esses desastres e, claro, para a agricultura, para ter uma colheita melhor? Olha, nós investimos muito em tecnologia, eu acredito que esse é o rumo, essa é a pegada. Nós mudamos a legislação, a gente está muito mais avançado em termos de regras, procedimentos, protocolos, mas a gente tem dois desafios. Um é o desafio cultural, que é mudar a mentalidade dos gestores, o gestor público, o prefeito, o governo, e a mente das pessoas, é levar a percepção de risco, é levar o compromisso com a proteção da vida. E o outro desafio é interiorizar a política. Ou seja, você tem um governo federal muito bem. Hoje, por exemplo, a Defesa Civil do Piauí, é uma das melhores do Nordeste. Tem se destacado a nível de Brasil, sim, mas eu quero saber se a Defesa Civil de Acauã é boa também. Se a Defesa Civil de Inhuma, de Santa Filomena, também é boa. Então, enquanto ela não chegar, enquanto essa qualidade, essa expertise, esse índice de capacidade municipal, que é o termo técnico, não for elevado, a gente não fica satisfeito, porque o ideal é que todo mundo faça o dever de casa. E professor, falando de professor, é um tema polêmico, porém a gente às vezes, que algumas pessoas falam assim, até no mesmo do agro, que assim, não, isso sempre existiu, o aquecimento global sempre existiu, que isso aí é coisas naturais. Mas o que falar dessas pessoas ainda que são meio céticos, ainda não acreditam totalmente no aquecimento global? Olha, no passado, assim, quando eu fui mais militante, né, eu sou professor universitário, eu batia de frente com essa galera que diz negacionista, né? Mas hoje não, hoje eu procuro a linha do acolhimento, eu procuro mostrar, vamos supor, eu vivo de quê? Sou criador de gado, eu planto minha soja, eu planto meu milho, eu vivo de duas riquezas que a natureza me deu, água e solo. O que eu mais quero na vida é continuar ganhando dinheiro. E o que eu mais quero na vida é continuar garantindo que eu tenha água e solo. Então eu vou cuidar. Então eu acredito que uma nova mentalidade está sendo gestada no Cerrado Piauiense. Eu vi um trabalho aí do Instituto Progresso, fazendo aqui já um comercial, que eu achei muito bonito. Então eu acho que a partir do momento que eu percebo que as gerações futuras, meus filhos ali, meus herdeiros, mas também as pessoas que são meus colaboradores de empresa, aquela sociedade depende daquilo e que eu quero que aquilo seja sustentável. E quando eu digo sustentável, não é sustentável só economicamente, é sustentável para a cadeia da vida. Ainda há muito animal silvestre no Cerrado, há muita vida. Então eu vou impedir o fogo, eu vou impedir a destruição do solo, a desertificação, eu vou impedir a destruição das nascentes. E se eu faço tudo isso, o que é que eu estou combatendo? Aquecimento global. Exato. Mesmo que eu não acredite. E esse é o principal, assim, digamos assim, vilão da história? São as queimadas, professor? Queimadas. Você imagine que quando se queima a matéria vegetal, nós liberamos gases na atmosfera que eles têm um papel. Esses gases, eles permitem a entrada de um tipo de onda, de um tipo de energia, que é a ultraviolet, a energia ultravioleta, ela não é calor naquele momento. Só que quando essa energia interage com o solo, com a terra desnudada, sem mata, ela é absorvida e ela é devolvida na forma de calor, que é a infrared, a infravermelho. Então, ela não consegue passar naquela camada de gás, naquela camada de fuligem, naquela camada de fumaça, em que o dióxido e o monóxido de carbono, fumaça, é um dos poluentes. Tem outros aí. Então, é uma coisa muito simples. Não tem o que questionar. Ele filtra mesmo, ele impede. Então, se a gente começa a reduzir isso... Caso que está acontecendo até fora do Brasil, na Grécia. Demais. Se a gente consegue diminuir isso, a gente melhora, inclusive, a nossa qualidade de vida. Um ar mais puro. Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma maravilha. Você está respirando o ar no centro de Teresina é uma coisa. Você está, por exemplo, em Pedro II, lá no Morro do Gritador, é outra. Mas não é óbvio. Você está no meio de um engarrafamento lá, respirando é uma coisa. Você está em Luiz Correia é outra.
Então, isso é quando a gente tem um contato direto com a natureza, com a brisa do mar, com o cheiro da mata, com o frescor da cachoeira, porque a gente não vai lutar para preservar isso. E professor, assim, e quais os biomas assim do Piauí que você viajou, deve ter viajado qual que chama mais atenção e que é que requer hoje mais cuidado? Eu creio que muitas pessoas podem dizer assim, é o patinho feio dos biomas. E eu lhe digo que é o mais rico dos biomas. Nós temos uma riqueza extraordinária chamada caatinga. Boa parte do Piauí é caatingueiro. Boa parte do Piauí é sertão. E a caatinga ela não só o bioma mais resiliente, mas é um dos maiores armazenadores de carbono. Então, quando a gente preserva o xique-xique, facheiro, mandacaru, nós estamos preservando não só o patrimônio genético, ambiental e as floradas do sertão, que são essenciais para a economia do mel, marmeleiro, dentre outros. Até uma unha de gato, né, que o pessoal usa para fazer morão, né? Sim, sim. Até uma unha de gato tem o seu papel na história da natureza. Então, quando a gente preserva tudo isso, a gente tem um ganho. E quem vive, aí eu saldo todos os apicultores, são os maiores defensores da natureza, são os apicultores. Porque eles não admitem... Entender a importância também, Eles não admitem uma queimada, eles não admitem quebrar um galinho que seja de uma aroeira, que eles estão junto e rente. Tá certo. Professor, indo aqui para uma outra linha. Professor, esclarece uma dúvida. Muita gente, acho que até a audiência deve ter essa dúvida também, é porque Teresina fica entre dois rios. Primeiro, a situação dos rios, não sei se você quer muito a sua área, aliás, faz parte também, né? Como a situação dos dois rios e é um dos fatores que torna a nossa cidade muito quente, esse aquecimento dos dois rios, aliás, a evaporação das águas dos dois rios. Interessante a sua pergunta, que uma vez, num congresso da Defesa Civil, eu me vi no meio de uma disputa que eu não queria participar. Estava de um lado Palmas, do outro Campo Grande, querendo ser mais quente que Teresina. Teresina não é essa quintura toda. Gente, fiquem com esse prêmio. Nós não queremos esse prêmio. Eu, quando criança, ouvi falar que Teresina era a cidade verde. Isso. E que era uma cidade que Saraiva planejou com fartas praças e bosques, justamente porque traziam frescor, amenidade. Hoje Teresina está meio descampada. Todo dia estão cortando árvore e tudo. Mas olha... Teresina é uma cidade quente porque a natureza fez Teresina quente. Uhum. Os cronistas do século XIX, os tropeiros que vinham para cá porque era uma cidade com a veia comercial, já relatavam isso. E por isso que nós optamos por ter muitas praças, para criar essa salubridade, essa amenidade. Mas Teresina é quente porque ela está numa localização que a torna quente, bem próximo da linha do Equador. Ela é quente porque ela é a única capital não oceânica, exato, nordestina não oceânica. Ela é uma cidade do interior. Nós somos com muito orgulho uma cidade do interior. Interiorana. Nós somos a única capital 100% sertaneja. E essa interioridade, esse fato da gente estar dentro, nas entranhas do Piauí, faz da gente também um local quente. E outra, Teresina é uma cidade baixa. Nós não temos, por exemplo, a virtude que os Pedro Segundenses têm de estar a mais de 700 metros de altitude. A gente está ali em 40, 70 no máximo. Então isso também. E para completar, nós temos dois rios. Então haja vapor. Aquele vapor, aquela umidade que fica sobre Teresina, formando uma capa protetora, ela conserva o calor que nós absorvemos. Então são 4 fatores. Né? E o último, nós somos um povo quente. Isso é verdade. Nós somos o calor humano, a nossa gentileza, o nosso calor humano que não interfere na quintura, é o nosso diferencial. Tanto que eu digo, mesmo quente, mesmo as pessoas falando mal, à distância, é claro, remotamente. Quando chegam aqui que bebe da nossa água, sente no nosso abraço, come da nossa Maria Isabel, muda completamente. Eu não tenho dúvida disso. E professor, e como é que é o trabalho desenvolvido por vocês lá na Defesa Civil do Estado do Piauí? Olha, a Defesa Civil do Piauí ela é outra, né? A gente fez um trabalho há mais de 3 anos atrás de reorganização, né? Da estrutura de funcionamento, mas da parte legal também, institucional. Ganhou um plano novo, um plano de defesa civil e mais técnicos. A gestão que dá certo é a gestão técnica, é uma gestão baseada em evidências.
É uma gestão que bebe da fonte da ciência. E uma gestão que seja sensível ao reclame do povo. Não adianta ser douto, super informado, com os melhores profissionais, se não gosta do povo. Então tem que estar no meio do povo. Então uma das questões lá que nós tomamos dentro da minha área, que é a prevenção e mitigação, que é uma área nova, é que a gente tivesse o máximo contato com as populações vulneráveis, com as populações ribeiras, com o vazanteiro, com o vaqueiro, com a marisqueira, com as pessoas que realmente sentem a dor, né? E a gente se aproximou muito. Então hoje a gente faz um monitoramento remoto, mas faz o presencial. Nós lançamos recentemente uma plataforma pelo celular chamada Olha o Risco, que não é o satélite, que não é a boia, não é o radar, é a pessoa que diz, aqui tem uma estrada rompida, aqui a barragem tem uma rachadura, aqui tá pegando muito fogo, tá entrando no parque ambiental. Então, a partir dessa aplicação, dessa plataforma, chamada de Olha o Risco, nós inauguramos algo único no país, que é o monitoramento participativo de desastre. E aí a pessoa se cadastra pela conta Gov, é aberto. E fora isso, existe uma série de ações que a gente humanizou mais o trato. É um trabalho... E com isso mandar para as prefeituras? Manda para a prefeitura, está acontecendo isso no teu município. Então a nossa prioridade foi humanizar, né, a relação, melhorar tecnologicamente, capilarizar, estar mais presente das pessoas lá no interior, ou seja, ajudar os municípios a se organizarem e funcionar 365 dias por ano. E não funcionar só na chuva e na seca, para que as pessoas perdessem aquele medo do colete, porque aquele colete era o colete da angústia. Então a gente mudou para ser o colete da esperança. Prevenção, principalmente. Prevenção, né? Principalmente. E, professor, você falou na sua fala aí, um importante tema. Como é que está sendo esse trabalho entre os outros órgãos, principalmente, claro, para a agricultura familiar? Olha, eu vejo que, diferente no passado, usar até um trocadilho aí, que era cada um no seu quadrado. Sim. Os órgãos, eles estão dialogando mais, né? Estão dialogando tem mais. Que ser assim, né, professor? Tem. Olha, você imagina saúde, vamos pegar saúde, né? Esse calorão que tá aí. Gente, tem muita gente indo pro hospital com garganta seca, gente com princípio de um mal súbito, de um AVC, e tudo isso está influenciado com o clima. Então, se a gente troca figurinha, defesa civil, meio ambiente com saúde, a saúde ganha, né? Se a gente troca figurinha, nós o meio ambiente com o corpo de bombeiros, população geral ganha. Ganha, segurança ganha. Então, se a gente pega os dados que nós geramos, nós e a SEMAR, trocamos figurinha com a agricultura, agricultor ganha. Então, esse diálogo permanente, essa intersetorialidade, é uma palavra bonita, é importante. É importante. Eu vejo, isso é um esforço nacional, aqui no Piauí está se consolidando muito isso. Eu vejo um esforço muito grande por parte de cada gestor. E tem muito prefeito nessa pegada. Tem muita gente boa aí. Agradecer a PPM, reiterar aqui a PPM, que tem nos ajudado bastante nesse processo. Olha, interessante. Os próprios prefeitos buscando essa ajuda para se prevenir melhor para os municípios. Tem muito prefeito. Eu vou citar um aqui, São Miguel da Baixa Grande, aqui no Vale do Sambito. Prefeito quase que montou uma rede na Defesa Civil. Eu quero uma Defesa Civil no meu município. Isso é maravilhoso. Criou, quer aprender, quer desenvolver. Pequeno, né? Pequeno, ou seja, com pouco risco, mas ele não quer, ele quer zerar o risco. Existe uma preocupação. A gente tem vários, o prefeito de Uruçuí, que na época da cheia entrou numa canoa e saiu alertando margem por margem os ribeirinhos. O prefeito de Coronel Zé Dias, que no risco de barragem, foi lá para dentro do teatro de operações comandar pessoalmente. Então são muitos exemplos que a gente tem, né? Para não ser injusto aí com muitos gestores, né? É claro que a gente gostaria que todos realmente, 100% dos 224 municípios, se envolvesse nessas ações, porque só ganha a sociedade. E professor, você falou muitos pontos positivos aí, mas claro que a gente sempre quer melhorar, né? O que você apontaria para a gente melhorar e ter uma agricultura melhor, uma sociedade melhor? Aí você falou até dos prefeitos, para todo mundo melhorar nessas questões, tanto de prevenção como da agricultura. Olha, sem dúvida nenhuma é reorientar o investimento, né? A gente tem alguns investimentos feitos, mas a gente precisa hoje... Qual é o nosso maior gargalo? Eu falei aqui do aspecto cultural, do aspecto da interiorização, do investimento, mas a gente precisa, conhecer o nosso Piauí. Conhecer. O Piauí é um desconhecido, sabia? A gente precisa conhecer
as nossas virtudes, mas conhecer mesmo o que é que nós temos de bom, porque muita gente às vezes compra, valoriza de fora, não compra o que tem dentro. Se soubesse que nós temos uma farinha excelente, que a gente tem uma pecuária excelente, valorizava mais. Conhecer as nossas fragilidades. A gente precisa entender onde é que a gente precisa melhorar. E trazendo isso para a Defesa Civil, chama-se mapeamento de risco. Então a gente precisa mapear, avançar nesse quesito, porque se eu tenho um mapeamento de risco, eu vou reorientar uma política de assentamento, ou seja, eu sei que nós vamos construir um conjunto habitacional onde aquelas pessoas não sofram com uma enxurrada, com enchente. Eu vou reorientar o investimento, porque aquela fábrica, aquela fazenda, aquele horto-mercado será instalado numa área segura. Então, mapear o risco é uma ferramenta de defesa civil, mas que é acessória ao plano diretor e aos investimentos. Até os assentados mesmo na agricultura familiar, né? Sim, sim, sim. Que você precisa garantir que aquelas pessoas tenham condições salubres e seguras de viver bem. Isso é dar dignidade às pessoas. Baseado nesses dados, dá para saber, obviamente, os índices pluviométricos. Quais os índices pluviométricos do Piauí, realmente, dessa... Nosso estado é imenso, né? Quando é que dá para mensurar, e você falou, e levar essas pessoas para lá? Quais os pontos aí que você destacaria desses índices pluviométricos, professor? Olha, como eu disse, nós precisamos conhecer o Piauí. E a maioria das pessoas não conhecem a realidade climática do estado, né? O agricultor mesmo, raiz, lá ele sabe que chove, não chove, faz até profecia de chuva. Mas eu digo, hoje a gente está caminhando para uma realidade que a gente precisa ter, por exemplo, mais estação pluviométrica, estação que mede chuva, que mede vento. A gente está num processo de expansão da rede observacional. Para você ter uma ideia, o governo federal instalou no Piauí, em 22 municípios, quase 70 pluviômetros. E nós estamos esperando, por exemplo, 38 estações completas hidrometeorológicas. Espero essa fase do defesa eleitoral, que é uma fase delicada. Acredito que o INMET, Ministério da Agricultura, vai retornar ao plano de expansão. Isso vai dar para a gente uma visão de áreas que a gente não tem conhecimento. Que, por exemplo, no Cerrado e no Sertão, são duas áreas muito delicadas. O Sul, ele é muito desguarnecido dessa informação. E é a área que mais precisa. Produz, né? E é a área que produz a riqueza. Viu? Tá certo. Então, é uma diretriz importante. Tá certo. Professor, o que você falaria aqui para a nossa audiência? O que a Defesa Civil ainda tem mais a contribuir para a população, para o nosso Estado? Olha, nós estamos plenamente à disposição. Eu digo que a Defesa Civil... ela foi durante muito tempo uma instituição tímida, acanhada. Agora ela se abriu mais. Como você falou, até de vista de forma preconceituosa. Isso, o colete. Esse colete é da tragédia, do desastre. Hoje as pessoas já viram um colete, olha, pô, pessoal, gente boa e tal. Que vocês venham conhecer a Defesa Civil. A gente está criando plataformas de comunicação, plataformas de alerta, né? A gente interage muito bem com todo mundo nas redes sociais. A própria Defesa Civil melhorou a sua comunicação, mas a gente quer que a população ela participe dos processos, ela assuma, traga para si a responsabilidade também de ser defesa civil. Assim como o gestor municipal está fazendo, é muito importante que as pessoas adotem condutas protetivas. Que condutas protetivas são essas? Evitar atear fogo a lixo, a matas, né? Sendo um agente causador de incêndios. Às vezes uma bituca de cigarro jogada pelo vidro do carro pode trazer um desastre. Evitar o risco desnecessário em áreas de banho, em barragens, em cachoeiras, procurando obedecer sempre o guia de turismo, obedecer as placas de sinalização, né? Evitar o risco em diversas situações, sejam urbanas, sejam rurais. Se a gente adota uma atitude de proteção, pega o alerta que vem pelo celular ou pela rede social ou através do Conecta aqui divulgando e diz, olha, eu não vou me arriscar, a gente protege a nossa vida, a vida das pessoas que nós amamos e, por tabela, o meio ambiente que deve ser para todos. E, professor, eu queria só enfatizar o ponto das suas falas aí, sobre realmente a gente não ficar alarmado demais, esperar as consequências desse ninho. Eu queria que você enfatizasse, falasse de novo, principalmente as pessoas, eu também gosto, professor, particularmente, de, assim, claro, tá sempre alerta, tá sempre prevenido, mas dizer que é o El Niño, não um super El Niño, não é isso? É muito importante quando se trata de um fenômeno que a gente está vendo que a mídia ventilou muito, blogueiros, influencers estão ventilando bastante como um super, como algo feroz e até apocalíptico, que a gente utilize um filtro. É o filtro do bom senso. Imagine que nós já enfrentamos em 97, em 2012, em 2016, um El Niño
hard, forte. Só que nós enfrentamos eles com poucas ferramentas tecnológicas, nós enfrentamos eles com poucos recursos humanos. Nós estamos muito mais preparados. E eu não falo isso só de governo. Eu falo de meios de comunicação, eu falo de sociedade. Se nós estamos mais preparados, nós temos como lidar com esse problema. É preciso o engajamento dos poderes públicos, todos unidos, mas principalmente de você, cidadão e cidadã piauiense. Então vamos tirar esse adjetivo super e vamos colocar o El Niño como um problema que a gente tem que enfrentar de frente, cuidando da nossa saúde, da saúde das pessoas que amamos, cuidando da natureza e agindo efetivamente como cidadãos e cidadãs, né? Fazendo a nossa parte para que todo mundo viva bem. E observar mês a mês, né, professor? Está observando mês a mês. Exatamente. Todo mês tem notícia do El Niño e tem monitoramento. E a melhor fonte para você buscar é a fonte oficial, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMAR, através da Defesa Civil Estadual, fontes oficiais do Ministério da Agricultura, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nada de blogueiro, de influência, tá entendendo? Busque nas fontes seguras. Beba na fonte da ciência, porque ciência salva vidas. Pois é, professor, e principalmente para o nosso agricultor, né? Ele está mais atento a isso, né, professor? Nunca se viu agricultores tão antenados, né? Eu digo isso em cerradeiros que já estão há bastante tempo nessa vibe. Hoje a agricultura familiar também vai estar mais antenada. Eu, inclusive, já participei de vários fóruns da agricultura familiar. No sábado estarei participando de um fórum com agricultores, porque eles estão interessados em se apropriar desse conhecimento para que possam proporcionar à sociedade piauiense melhores, mais saborosos e mais saudáveis produtos. É uma agricultura de precisão, né? De precisão e uma agricultura de satisfação, porque não tem coisa melhor do que você comer um alimento que te dá prazer, né? Que você sabe que tem dentro dele a saúde. E principalmente renda no bolso dos nossos trabalhadores rurais. Carteira tilintando. Exatamente. Professor, eu quero agradecer mais uma vez. Eu acho que muitas dúvidas aqui foram esclarecidas. Espero vida longa para o senhor e para a Defesa Civil. Gratidão, satisfação estar aqui. Pode contar sempre com a nossa Defesa Civil do Piauí, porque prevenir e proteger, você também faz parte dela. Com certeza, professor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado.